Segunda edição do nosso Pod Pai, tema 28 versos 14. Tadinho do Clevers. Coitado do Cleverson. Cleverson Desculpa aí, Cleverson, se você estiver Se assistindo. tiver algum Cleverson, né? Se tiver algum Cleverson. Rogerinho também, o Rogerinho do Barão. é, desculpa. Roberval também. Roberval Né? é mais difícil, mas vai que tem, né? É verdade, é. Se sinta homenageado, Roberval. Exatamente. Aí, se tiver assistindo esse vídeo, lança um comentário aí pra gente. É isso aí, É. é isso aí. É isso aí. A gente se te magoou, a gente promete que nunca mais vai usar esse nome, né? Exatamente, só comentar lá que, né? É isso aí, Se gente. você se achar na apropriação cultural aí, a gente, né? E daí, então, ponto negativo, assim, que eu errei, assim, alguma coisa, eu não lembro, assim. Pode até ter acontecido, mas É. eu não lembro. Então, yes! Aí, ó. Aí, yes! Isso é bom. Então, você vê, ó, isso aí já é um sinal, eu me sinto feliz, né? Porque já é um sinal de mudança. Porque assim, o que acontece, eu vou te interromper um pouquinho, Rogério, fala. Rogerinho Tubarão, eu vou te interromper um pouquinho, Uhum. porque, só para fazer um parênteses aqui, o que acontece? Vocês estão vendo, gente, duas gerações, 28 anos, 14 anos, 10 anos de diferença. 14. Né? Perdão, 14 anos de diferença. 10 é do outro. É o Robervalzinho pequeno. Daí- Então, assim, são 14 anos de diferença. E ele acabou de falar aqui que não lembra. Claro que teve, ele não lembra. Se ele não lembra, é porque não foi tão significativo. Então, se não foi tão significativo, significa que houve alguma mudança. Isso me motiva muito a ouvir. Né? Mas houve essa mudança porque eu ouvi o meu filho de 28 anos e nós nos consertamos. Eu aprendi ao longo de um tempo, não foi de um dia para o outro. Nós tivemos ainda muitos embates, muitos problemas, né? E daí, assim, é difícil você mudar alguns hábitos, né? Transformar alguns pensamentos. Mas a cada passo que você dá, você vai vencendo. E chegar num ponto de ouvir isso de um filho aqui, para mim eu fico até emocionado. Eu posso até chorar porque eu estou de máscara, então ninguém vai ver mesmo. Fazer aquelas caretas de choro assim. Não, ninguém está vendo. Mas enfim. Que bobeira, né, gente? A gente está tentando descontrair mesmo. Mas é muito, muito. Eu fico muito feliz com isso, né? E ao mesmo tempo, também gostaria de perguntar para ele assim, se teve. Agora o inverso, né? Depois eu vou perguntar pro Cleverson. Cleverson é bom. Se houve. Se tá alguma coisa positiva do teu pai nesse período, não, né? Alguma coisa assim Uma boa. coisa assim, positiva em você? que te motiva, assim, alguma coisa. Porque assim. Os prótons. Os prótons. São cargas positivas. Cargas positivas. Porque ele é muito técnico, lógico e. Às vezes chato. Não, chato não. Ele é do exército. É normal, é Não, normal. não Não é sou, do não. exército, né? Mas é herança de família. Então, assim, algum ponto positivo que você queira dizer, porque assim, também pode motivar um filho e um pai que está lá do outro lado, né? A enxergar isso e aprender também, né? Ou tirar como exemplo, o que você teria para dizer de ponto positivo? Eu acho que você é tipo um pai bem ativo, sabe? Um pai bem legal, tipo, filho, vamos sair ali pra ir num parque. Ali num parque, eu vou lá, concordo, a gente vai lá, brinca, faz um monte de coisa. Isso é um ponto positivo seu, porque daí você tira um tempo, a gente vai lá, se diverte. Isso é uma mudança que aconteceu também, né? Que lá atrás você não fazia com o meu irmão de 28 anos. Mas comigo hoje bastante vezes você faz. Basicamente isso. Nessa questão eu não lembro da gente ter ido em algum parque alguma vez. Se a gente foi, eu não lembro. A gente não foi mesmo. Então, assim, são coisas assim que a gente quer realmente retratar algumas coisas que precisam ser mudadas aqui, né? E aqui é prática, né? Vida, é a nossa vida, né? Então, assim, nessa questão assim, tem alguma coisa que você espera do teu pai ainda, assim, você fala assim, puxa, eu quero que meu pai melhore ainda mais nisso ou naquilo. Assim, que você pensa assim, puxa, ainda faz falta isso, faz falta aquilo, pode falar.
Porque a Ah, gente tá, né, nesse... pode até ter, mas eu não lembro. Você acha que, de uma certa forma, está sendo suprida a sua necessidade assim, de filho? Sim, claro, né? Ninguém é perfeito, né? Tipo, cada um tem Isso. seus erros, mas, tipo assim, agora de cabeça eu não lembro, É. assim, sabe? É uma coisa que eu, falando de mim agora, uma coisa que eu procuro fazer, eu sempre fui uma pessoa meio chata, assim, né, com algumas coisas. Então eu tenho focado essa chatice, no bom sentido, para os meus filhos. Eu tenho focado. Assim, vamos sair? O que você acha da gente fazer isso aqui? Vamos lá comigo, fulano? Vamos lá, Roberval? Vamos, não sei o que, vamos lá, Rogerinho? Aham. Né? Vamos lá, fulano, vamos sair, vamos aqui, vamos lá e tal. E daí isso se torna até chato. Para fazer esse podcast aqui também foi, não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Porque eu queria estar com eles aqui. Eu quero estar com eles aqui. Né? Uhum. E não só aqui, em outras circunstâncias. Né? Então digamos, essa energia que era focada para lugares errados, essa chatice, digamos assim, eu tenho voltado também para os meus filhos. É isso que talvez esteja suprindo eles, né? De uma necessidade, né? Sim. E eu creio que esse é o caminho, né? Aham. Eu creio que esse é o caminho. A gente, de uma certa forma, tem sido transformado, né? Deus tem transformado a nossa vida aí, então a gente continua avançando nessa direção, esperando realmente que a gente tenha bons resultados, tenha uma família próspera, né, unida. Perfeito, como você falou, nunca vai ser, né? Porque se for alguém chegar a ser perfeito, vai ser arrebatado na hora. Né? Já Enquanto era. tá aqui, não é perfeito. Já pode. Então, é mais ou menos esse é o nosso, acho que a nossa missão aqui nesse podcast, é passar para você que está assistindo aí, nesse tempo ou fora desse tempo, 1 ano, 2 anos, 10 anos, essas mudanças que a gente teve, que não fui eu só que tive, não é eu que mudei, eles mudaram, eles foram flexíveis, principalmente ele foi flexível, ele me suportou. Ele poderia hoje estar amargurado, não ter me perdoado. Ele poderia só falar mal de mim por aí, falar que não, meu pai, ficar naquele passado. Mas ele tomou uma decisão também. Então você, como filho, também tem um exemplo aqui de superação. Que falou, não, o meu pai tem melhorado. Eu vou perdoar o meu pai. Eu vou avançar com meu pai. Então ele foi essa pessoa resiliente. Uma coisa que me fez ter bastante essa compreensão, primeiro foi olhar para mim e ver que eu também não era muito diferente. Então eu não podia julgar você, sendo que eu não era diferente. E outra é olhar o porquê você era assim. Você não era assim porque você decidia, não, eu vou ser chato porque eu quero ser chato. Não, eu não vou fazer as coisas pro Cleverson porque eu não quero fazer as coisas pro Cleverson. Não, você simplesmente aprendeu a ser assim. Isso veio de uma herança, né, familiar, do tipo da educação que você teve, que foi bem semelhante ao tipo que eu tive. Que isso é um erro, não estou falando mal de toda a educação, porque, né, meu avô, pelo amor de Deus, amo meu avô, tanto um quanto o outro, eu amo eles demais, eles foram homens de verdade, né, mas dentro da ignorância deles, eles fizeram o melhor que eles puderam. Da mesma coisa, né, que no tempo da ignorância você fez o melhor que você podia fazer. E é isso que me faz, né, até falando para os filhos aí, né, para vocês pensarem nisso. Que muitas vezes dentro da ignorância do seu próprio pai, ele só está reproduzindo o que ele aprendeu. Ah, mas, meu Deus, ele não vê isso, não vê aquilo. Às vezes ele aprendeu a ser assim. Ele não sabe ser de outra forma, cara. Entendeu? Ele não faz por mal. Quem sabe, se você ser um filho ou uma filha que seja parceiro, independente do erro que teu pai e tua mãe cometa, se você for parceiro, quem sabe você ajuda teu pai a melhorar. Porque você está mais próximo. Às vezes, por você estar distante do teu pai, ele não vê tua necessidade. E como ele pensa mais nele do que em você, você não estando perto, ele vai pensar menos ainda em você. Daí você vai se magoar mais, vira aquela bola de neve. Entendeu? Então, alguém tem que dar um basta. Ou você pai ou você filho. Então, né, é só tomar atitude. Não,
eu sofri bastante. Meu pai também sofreu bastante, ele já contou várias das histórias dele. Tenho certeza que meu avô também já passou poucas e boas, né? Para quem não sabe, meu avô ele nasceu no meio do mato, né? Morava na beira do rio, então sobrevivia praticamente da caça e da pesca. Então, assim, dá para ter uma noção por quê das coisas, entende? E provavelmente essa é a descendência da maioria dos brasileiros. Ah, o avô, bisavô veio da roça, veio do interior de não sei de onde, era, sei lá, no meio do mato. Perfeito, perfeito. Então a pessoa é ignorante, não ignorante retardado, assim, aquele ignorante que gosta de ser grosso, mas é ignorante porque ele não tem conhecimento, não teve outro tipo de experiência, né? O meu pai mudou, meu pai hoje é uma outra pessoa, né? Continua tendo erros, continua, às vezes repete uma coisa ou outra porque ele não deixa de ser ele, né? Ele nunca vai deixar de ser ele. Ele nasceu, cresceu e viveu, e ele vai ser ele até ele morrer. Então, algumas coisas ele vai repetir. Só que o que mudou nele foi que ele tenta não repetir. Ele tenta consertar, ele tenta voltar atrás. Então, se você às vezes olhar para o teu passado, olhar para os seus ancestrais, você pode achar o porquê das coisas. E quando você acha o porquê das coisas, fica mais fácil você perdoar e você passar por cima desses problemas. É isso mesmo, é isso aí. Você vê que é uma opção que ele fez. Porque nós temos escolhas, né? Sim. A gente pode fazer escolhas. Né? Como eu disse, ele tinha a escolha de fazer, de ignorar, de colocar a culpa nos outros, de ser rebelde, de alimentar uma mágoa, Sim. alimentar uma amargura. Ele tinha todas as razões para ser um rebelde, né? Amargurado, injustiçado, dolorido. O mundo, ninguém ama ele. Mas ele tomou uma decisão. Ele fez uma opção. Eu pensava assim mesmo, o mundo ninguém me ama. O que eu pensei? Dane-se. Olha aí. Viu? E daí? Eu não preciso que, sei lá, a Hebe me ame. Eu não preciso que o Jô Soares me ame. Não tô nem aí pra eles, entendeu? Então porque eles já morreram, então. É por isso que eu usei esse exemplo. Eles já morreram, então. Pode falar, né? Pode falar. Mas é isso aí mesmo. Independente, você vê. Até uma dica que você deu aqui, ó, pra você que tá assim. Que se dane o que os outros vão pensar. Faça a opção correta. Que se dane o que os outros vão pensar. O que importa é aquilo que vai te fazer feliz, que vai te aproximar do seu pai, vai te aproximar do seu filho, vai te aproximar da sua mãe, né, dos seus entes queridos que você teve problemas. Perdoe, libere perdão, busque viver uma vida nova, transforma aquelas áreas onde você não conseguia, né, aquilo que converse com as pessoas, principalmente com as pessoas que você ama, perguntando para eles: o que você acha que eu estou errando? Eu sempre pergunto, às vezes, né, para os menores aqui, para o meu mais velho, eu talvez nunca tenha perguntado, porque eu não tive essa oportunidade assim e até porque a gente já conversou com muito mais profundidade do que essa pergunta que eu fiz. Eu pergunto assim: qual a nota que você me dá? Para ele não preciso pedir uma nota, porque a gente já conversou com uma profundidade muito maior. Hoje o nível de intimidade também é muito maior, então eu acho que aquela história, né, de que antigamente o pai só dava aquele olhar e o filho já entendia, eu acho que depois que a gente até sair de casa, o nível de respeito muda, né? E acho que a nossa intimidade é diferente hoje, né, depois do casamento, depois da maturidade, né? Não que eu seja a pessoa mais madura do mundo, né? Não, mas tá no... Muda. Mas a maturidade faz a gente ter uma intimidade diferente. Você sabe identificar quando eu não tô legal, e por causa da nossa intimidade, por causa do nosso nível de respeito, por causa da maturidade, a gente acaba entendendo um ou outro, às vezes sem precisar falar. Exatamente, é isso aí. Com eles às vezes acontece. Com você acontece mais porque você é mais velho e tal. Sim. Então a gente não precisa chegar naquele nível, assim, qual nota ou qual que é o comportamento. Exatamente. Né? Então, assim, é uma situação que a gente que cria. É intencional, gente. Ela é intencional, né? Sim. Então, assim, com eles, assim, também é intencional. Eu já me acostumei a buscar deles as informações para mim ter um feedback e o que eu vou fazer com isso. Pode falar, se a nota é 8, se a nota é 2, se a nota é 5, né? Eu me abro com eles também, mais com ele, que é mais velho, com, né, algumas questões que me fazem sofrer, porque isso revela quem eu sou de verdade.
Eu não sou um super-homem. Seu pai não é um super-homem. Você que é pai também não precisa demonstrar que é um super-homem. Principalmente para os seus filhos mais velhos, né? Você pode ter intimidade, abre o coração com eles, fala das tuas expectativas, né? Às vezes alguma dor, para eles também interpretarem um contexto todo, né? Para os meus filhos menores eu também falo, também converso com eles, né? Sobre algumas questões, eles sabem, né? Para quê? Para que eles também enxerguem o contexto todo, que a gente é um ser humano, a gente é ser humano, né? A gente é homem, a gente é forte, a gente está aqui para cuidar das nossas esposas, né? Quando você casar, vai ter a sua esposa, os filhos para cuidar, ser o provedor do lar, honesto, né? Ali dando direção para os filhos, mas a gente é ser humano e a gente é amigo. E daí quando você pai abre o coração com o seu filho, você vai ver uma diferença. Então esse acho que era o objetivo, né? Se você quer falar alguma coisa, se quiser falar alguma coisa, você que falou menos, meu filhão. Não, Tem quero alguma falar coisa nada, que você não. queira falar? Não, nada que você fale. Eu vou desacreditar tudo que você fala. Você quer falar mal de mim? Tem alguma coisa que você queira falar? Não, na verdade você tá certo, né? Você tá certo. É isso aí, você tá certo. Tá certo. Tá certo. Não, beleza. Meu queixo tá aqui, ó. Eu tô vendo, tava achando que era a tua boca, mas é o quê? Mas enfim, gente, vamos finalizando para não ficar muito longo e daí isso motivar você a assistir, tá? A gente espera que tenha ajudado você. Esse foi um dos temas que a gente vai estar aprofundando, talvez das outras vezes. Eu quero que o meu filho esteja mais vezes aqui. Vamos trazer alguns temas mais específicos para ele nos ajudar e ajudar você. Porque a gente entende que isso aqui vai ajudar você na sua caminhada como pai, como filho, como família. Tá ok? Ninguém quer falar mais nada? Quer falar mais alguma Só coisa? deixar um recado, né? Não sei se isso pode ser útil, né? A gente brincou antes com o Cleverson, o Rogério e etc, né? Se você se identificou em alguma coisa nessa conversa e você sente que você precisa de uma ajuda ou alguma coisa assim, eu não lembro se é permitido, mas se for permitido, deixa teu número aí com o DDD e a gente entra em contato com você pra gente conversar. Olha, legal. É isso Sabe? mesmo. Se você se sentir, né, realmente que precisa de uma ajuda, ou às vezes desabafar, qualquer coisa, deixa seu número aí, a gente entra em contato. É só falar com quem você quer conversar, né? Com o 14 Rogerinho, com o Cleverson, ou com o Roberval. Roberval. Ou com o Robervalzinho também. Não, é isso aí mesmo, legal. Fica aberto aí o canal, vocês têm o contato aí, pode passar, a gente pode estar conversando no telefone, WhatsApp, o que a gente puder ajudar, né? Sim, Você que é filho, você que é pai, né? Da forma que a gente puder ajudar conforme a nossa vida, sim. que a gente trouxe até aqui essas questões, a gente pode estar ajudando você. Beleza? Beleza? Então, um abraço para vocês. Deixa seu like, se inscreve no canal e comenta. E Ai, papi! um abraço para vocês, Deus Falou, abençoe. gente, até mais. Até a próxima. Estamos encerrando mais um podcast Pod Pai. Se você gostou, se inscreva para mais conteúdos e deixe o seu like. É nóis!